Primeira Epístola de João, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 11. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. O apóstolo João aqui está trabalhando vários temas, e os irmãos podem observar, quem está acompanhando a sequência de estudos, que nós estamos estudando temas extremamente práticos do nosso dia a dia. E essa é a grande vantagem de João. João trabalha temas extremamente do dia a dia. Ele ouve os problemas e ele está ali escrevendo a respeito de problemas do dia a dia da igreja, do dia a dia dos irmãos. E aí, então, depois de falar sobre a necessidade de obedecermos a Deus para conhecê-lo, a necessidade de vivermos o Evangelho de uma forma mais íntegra em relação àquilo que nós aprendemos do Evangelho, o apóstolo João, então, traz uma palavra a respeito da forma como nós devemos nos comportar, lidar uns com os outros. E ele diz, então, que o cristão precisa aprender a amar o seu irmão. Convivência no dia a dia da vida da igreja precisa ser essa, de amor fraternal, de convivência fraternal. E eu gostaria que nós pensássemos hoje a respeito do seguinte tema: amar os irmãos, uma prova de autenticidade da fé. Amar os irmãos é uma prova de autenticidade da fé. Isso porque o que a gente observa aqui, no que João está tentando passar para os irmãos, e ele vai usando o mesmo argumento da luz e das trevas, ele faz isso no primeiro capítulo, e agora faz no segundo capítulo, falando a respeito da diferença entre a luz e as trevas. E ele vai trabalhar justamente esse aspecto. Quem anda na luz convive bem com seu irmão. Quem anda na luz vai desenvolvendo essa capacidade de convivência, de edificação, que vai promovendo esse amor que precisa existir no meio da igreja. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas nós já conversamos um pouco a respeito do que é amor nas Escrituras. E amor nas Escrituras não é um sentimento, uma emoção. Amor nas Escrituras é o que você faz pelo outro. Logo, nós podemos amar os nossos inimigos, os nossos perseguidores. Por quê? Porque na hora que ele precisar de água, o que a gente faz? Toma aqui a água. Na hora que precisar de comida, olha aqui a comida. Deixando para trás tudo de ruim que foi feito contra nós. E é assim que nós amamos ao outro. O amor, então, está relacionado com o que eu faço e não com o que eu sinto. Se nós aplicarmos isso, a forma como alguns pais, por exemplo, estão criando seus filhos, a gente vai descobrir que muitos pais estão botando comida na boca, mas não estão amando, porque não dão disciplina, não botam freio, vê coisa errada e fecha os olhos, finge que não vê as coisas e procura se livrar de problemas, mas está arrumando problemas bem graves para o futuro. E aí muitos pais, para manter esse sentimento mundano de amor pelo filho, deixa de amar de verdade, porque não põe freios, não edifica e não disciplina. E aí o que Deus diz é que ele disciplina a quem ama, e ele disciplina a todo filho. Então, o que a gente precisa é aprender com Deus. Muito bem. Amar os irmãos, uma prova de autenticidade da fé. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção no texto, no versículo 8, parte B, é que Cristo trouxe ao mundo uma nova ordem de vida, o reino da luz. Veja se não é isso que está sendo dito aí. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós,
porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. As trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Primeira coisa que nós observamos, então, é essa manifestação do reino da luz. Em algumas vezes nós vamos ver falar de reino de Deus, de reino da luz. Depois nós ouvimos o Evangelho falar também o reino do Filho do seu amor. Tudo isso fala a respeito do reino de Deus. E é interessante, então, nós observarmos que existe uma diferença entre reino de Deus e reino das trevas, reino da luz e reino das trevas. E, como eu já falei no domingo, só existe esses dois reinos. Ou se faz parte de um, ou faz parte do outro. Não existe ninguém ficar em cima do muro, e por conta disso, é uma realidade no reino espiritual. Então, nós somos pessoas novas, quando nos convertemos, nos tornamos pessoas novas, nada mais é igual, porque a nossa percepção da vida muda. Quando nós nos convertemos, quando Deus nos converteu, Ele nos transportou para o reino da luz. Logo, não há somente luz em volta de nós, mas há luz dentro de nós. E o que a gente aprende aqui com o Evangelho é que, olha só o que é dito. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que ele diz é o seguinte: à medida que vocês vão aprendendo o Evangelho, a luz do Evangelho vai dissipando as trevas que existem em vocês. À medida que nós vamos aprendendo o Evangelho, vamos nos aprofundando no Evangelho, essa treva que existe no nosso coração vai sendo confrontada com a luz. E a luz vai mostrando o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. A luz vai revelando as nossas necessidades espirituais e vai nos mostrando e apontando a direção que precisamos seguir. E é por isso que o apóstolo, então, vai dar tanta ênfase ao fato de que se alguém não ama o irmão, não faz parte do reino da luz. Alimentar rancor no coração, alimentar ira no coração, alimentar sentimentos de inimizade no coração, vai confirmar que o indivíduo ainda não teve uma experiência com a luz. Porque à medida que se tem experiência com a luz, as trevas vão sendo dissipadas, as trevas vão sumindo. E não pode, então, alguém que diz que faz parte da luz, alimentar sentimentos perversos, sentimento de ira, de inimizade no coração em relação ao seu irmão. 2 Coríntios 5, versículos 16 e 17, diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Veja só o que ele diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A condição espiritual mudou. E se a condição espiritual mudou, nós não vamos mais conhecer ninguém segundo a carne. A carne pende para a ira, mas o espírito não. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, tem novas regras, tem nova motivação no coração, tem novo comportamento em relação às outras pessoas, porque mudou a sua condição espiritual. Se essa condição espiritual não mudar, é uma prova de que o indivíduo ainda não teve experiência com o reino da luz. Nós fomos transportados para o reino da luz. E aí nós temos, então, duas experiências. Primeiro, que nós não fazemos mais parte do reino das trevas e fazemos parte do reino da luz. Significa que nós estamos agora em um contexto espiritual diferente. O que está à nossa volta é diferente. Antes nós éramos guiados pelo diabo e seus anjos e pelo mundo. Agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o que está à nossa volta são os anjos de Deus. Então nós temos uma condição espiritual à nossa volta diferente. E como nós já conversamos antes, essa não é somente uma condição ao nosso redor, mas é uma condição da nossa alma, da nossa existência. Então nós somos parte agora do reino da luz,
porque fomos colocados dentro desse reino, mas essa luz brilha dentro de nós também. Então, por dentro e por fora, o nosso contexto mudou e é necessário que o nosso comportamento também mude. Colossenses 1, versículo 3, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes. E aí ele segue dizendo assim: daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. João 8, versículo 12, ele ainda diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem é da luz, vive como luz. Quem me segue não anda nas trevas. Então, se alguém segue e anda nas trevas, é porque ainda não experimentou a verdadeira luz do Evangelho em sua alma e coração. Quem odeia seu irmão está nas trevas. É o que ele afirma aqui, categoricamente no versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, está nas trevas, né, o lugar, é o reino, faz parte desse reino das trevas. E estar cego significa que não tem luz. E aí é interessante, porque estar cego significa não entendeu ainda o que é que o Evangelho promete. Não entendeu ainda os valores que são ensinados pelo Evangelho. Está cego, não consegue discernir nem para onde vai, nem aonde está. O indivíduo, então, está sem norte. É você pegar um cego, eu acho que no passado a gente brincava de uma brincadeira, fechava os olhos, botava a pessoa para girar, né? E depois saltava. E a pessoa acertava para onde ia, não acerta de jeito nenhum, porque ele perdeu a noção de espaço, perdeu a noção de direção, e ele fica completamente alheio a algo que possa conduzi-lo. E aí, o que a gente pergunta é o seguinte: você acreditaria que um indivíduo que está sem direção nenhuma, para canto nenhum, não sabe para onde vai, se ele disser que ele vai para o céu, você acreditaria ele? Um cego chega para você, o Banco do Brasil é lá de um lado, e ele está indo lá para o outro, no meio de uma roça. E ele olha para você e diz assim: eu vou para o Banco do Brasil. Você acredita que ele está indo para o Banco do Brasil? Está indo para o lado completamente oposto. Mas no nosso meio, às vezes, tem gente assim. Está indo para o inferno, vivendo nas trevas, andando nas trevas, mas ele está dizendo com toda firmeza e com toda certeza que ele está indo para o céu. E o que é que a gente pode ver? João diz: vocês são cegos. Não sabe, olha só o que ele diz aí. Anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não sabe para onde vai. E a gente encontra gente assim: ah, eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa. Será? Está vivendo nas trevas ou na luz? O que é que guia a sua vida? Qual é a sua condição espiritual? Vive como cego e quer se comportar como se estivesse enxergando. Logo, o que a gente encontra aqui no texto é justamente João esclarecendo esse aspecto. Então, a primeira lição que nós aprendemos: amar os irmãos, uma prova de autenticidade da fé. Primeiro, porque Cristo trouxe ao mundo uma nova ordem de vida, o reino da luz. E quem está na luz aprende a amar os irmãos. Segunda coisa, provamos que pertencemos ao reino da luz, exercitando amor pelos irmãos. E aí, do versículo 9 ao 11, ele trabalha isso. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz,
e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu achei interessante a forma como João escreveu o texto. Se eu fosse escrever o texto, eu provavelmente ia fazer o seguinte, eu ia inverter a ordem aqui. Eu ia dizer o seguinte, se você estiver nas trevas, você vai deixar de amar o irmão. Então, se você quiser andar na luz, você tem que amar o irmão. Mas ele faz o contrário. Olha só como é que ele usa o texto. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Veja como é que ele utiliza para tirar qualquer dúvida que possa existir no nosso coração a respeito disso. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, primeiro ele examina o comportamento para depois estabelecer a condição espiritual do indivíduo. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que é que nós aprendemos disso? Primeiro, não é a nossa opinião intelectual que define o que somos de verdade. É o nosso comportamento em relação ao próximo. Não é a nossa capacidade de aprender doutrina que faz de nós cidadão do reino dos céus. Como eu já disse no domingo, é a nossa capacidade de praticar o que nós aprendemos. Então, se nós estamos aprendendo a Bíblia certa e vivendo errado, estamos nas trevas. Somos apenas religiosos como os fariseus. Somos os sepulcros caiados da nossa geração. É isso que acontece conosco. É essa a nossa condição. Porque nós não fomos chamados por Deus somente para aprender doutrina. Nós fomos chamados por Deus para viver aquilo que aprendemos. Para sermos uma expressão do reino de Deus na nossa geração. E nós não fazemos isso se nós não conseguimos nem amar os nossos irmãos, que são companheiros de carreira da fé. Então, nós precisamos desenvolver tolerância, precisamos desenvolver bom relacionamento com os nossos irmãos, amparar e socorrer à medida que vão precisando. Então, essa é a primeira coisa. A nossa experiência sobrenatural não define o que somos de verdade também. Tem muita gente que fica se segurando. Eu creio que eu tenho experiência com Deus, porque eu já vi anjo. Balaão já viu anjo também? Um feiticeiro chamado Balaão, os irmãos se lembram desse homem? Um feiticeiro. Foi contratado para fazer feitiçaria contra o povo de Deus. Um anjo com a espada na mão. E não foi só anjo que ele viu, não. Ele viu uma mula exortando ele. Você conhece alguém que viu uma mula falar com um indivíduo? E falou, e aquilo que falou parecia que tinha mais juízo do que o próprio Balaão, que estava ali em cima dela. E o que a gente observa, então, é que esse homem teve experiências poderosas com Deus. Depois, ele foi usado por Deus para abençoar o povo. Deus não é homem que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Quem foi que falou isso? Balaão. E o que a gente aprende é que esse homem não era convertido, porque na primeira oportunidade desviou o povo. Era um feiticeiro. Então, se um feiticeiro teve a oportunidade de ter uma experiência de ver anjo e de ver uma mula falando e ainda assim não se converteu, não pense que você, porque teve algumas experiências sobrenaturais com Deus, está convertido. Porque o que diz se você é convertido ou não, pelo texto que nós acabamos de ler aqui, é a forma como você trata as pessoas que estão à sua volta. Se você é capaz de amar os seus irmãos, isso é uma comprovação de que o reino da luz faz parte da sua vida. Senão, você ainda está nas trevas e vive como cego e não sabe para onde vai. É essa a afirmação do Evangelho. O amor pelos irmãos é a prova de que a conversão é uma realidade em nossas vidas. O tema, amar os irmãos, uma prova de autenticidade da fé. Primeiro, porque Cristo trouxe ao mundo uma nova ordem de vida, o reino da luz. Segundo, provamos que pertencemos ao reino da luz, exercitando amor pelos irmãos. Terceiro, quais as características das pessoas que não amam os irmãos?
Como é que essas pessoas vivem? Aí, novamente, eu estou só seguindo a culpa aqui de qualquer coisa aqui, é de Martyn Lloyd-Jones, viu? Eu estou pegando um capítulo do livro dele e eu vou só descrever algumas coisas que ele falou. Inclusive, botei até um pedaço de um texto aqui para me fazer a leitura do texto, para você não pensar que eu estou dando um indireto para você. Foi Martyn Lloyd-Jones que escreveu lá no livro dele. Se você quiser depois, eu lhe empresto para você ler o capítulo. Quais são, então, as características? Primeiro, elas estão em trevas. É o que diz lá em João, 1 João, capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, está agora nas trevas. Pertencemos à ordem ou esfera do reino das trevas. Se você é alguém que odeia o irmão, você está nas trevas, nunca se converteu, não importa o que você ache que você é. Nunca se converteu, precisa de conversão e precisa dessa restauração promovida por Deus. Vive como cego no mundo. Segunda coisa que se diz a respeito desse perfil, essa característica das pessoas que amam ou que não amam os irmãos. Segunda coisa, é governado pelo que acontece. Como é que isso acontece? Governada pelo que acontece. A pessoa está lá todo feliz, ganhou um dinheiro. Aí alguém incomodou ele, ele solta os cachorros na pessoa. Quer dizer, depende da circunstância para que ele se comporte de forma adequada. Ora, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para nós amarmos os nossos inimigos. O cara está ali fazendo coisa ruim contra nós e nós estamos ali com paciência e tolerância lidando com essa situação. E aí, você quer me dizer que você, com essa explosão de ira constante, com qualquer coisa que lhe desagrada, vem aquela forma dura, irracional de se comportar e é convertido? João diz, não é não. Porque ainda precisa dessa capacidade de independer das circunstâncias para viver o Evangelho. O que o texto, então, diz é que essas pessoas normalmente são governadas pelo que acontece. Então, o que acontece interfere na forma como ele se comporta. Então, se você chegar lá cheio de agrado, vai ser agradado. Se você, de repente, acordar de mau humor, vai ser desagradado. Por quê? Porque essa pessoa, ela é controlada pelas circunstâncias e não pela constância da fé, do Evangelho, do poder do Espírito. A outra característica, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. João, capítulo 2, verso 1. Lá no finalzinho. O que é que significa? Não entendeu o Evangelho a respeito do chamado para ser manso, para ser alguém que desenvolve amor, não entendeu ainda o projeto do Evangelho para a sua vida. Todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. Nós sabemos disso. Mas aquele que age dessa forma, parece que não tem nenhuma noção que vai prestar conta dessas coisas a Deus. E é interessante, porque às vezes a pessoa age como se ela tivesse direito de agir daquele jeito. Você já viu gente desse jeito? É como se tivesse direito. Se você chegar lá e dizer, mas rapaz, você não precisa falar desse jeito com a pessoa, não. Como é que você humilha a pessoa desse jeito? Como é que você age desse jeito com a pessoa? Você tem que amar a pessoa. Ele ainda vai achar uma desculpa para justificar o comportamento. E vai botar a culpa na vítima. E é interessante porque são as defesas dos advogados, pode observar se não é. Todo advogado, quando vai defender um cliente culpado, ele bota a culpa na vítima. Aí o indivíduo, por exemplo, estupra uma mulher. Aí o advogado vai defender o estuprador. O que é que ele fala? Porque ela vestia uma saia curta, provocando as pessoas. Porque ela se insinuou. E vai botando a culpa na vítima. E às vezes nós fazemos isso também no nosso meio. Agimos de uma forma inadequada e depois, quando somos confrontados, botamos culpa na vítima. São pessoas, então, que vão endurecendo o coração e vão achando que tem direito de tratar os outros mal. Não tem. Se quer crescer espiritualmente, se quer desenvolver a sua espiritualidade, se quer viver como luz, precisa aprender a conviver com as pessoas e amar as pessoas. E não é dando grito, nem dando uma de valente, nem fazendo essas coisas que você vai amar as pessoas. A outra coisa que Martyn Lloyd-Jones coloca no livro dele, ele é uma pedra de tropeço. Martyn Lloyd-Jones, então, fala o seguinte, pessoas como essa,
com essa natureza, sem amor, estão sempre encontrando problemas e dificuldades. Elas sempre encontram problemas e dificuldades. Elas sempre veem insultos onde não existe. Há sempre algo as perturbando. Estão sempre sendo incomodadas. Tropeçam constantemente por causa do seu espírito sem amor. Contudo, diz João, elas fazem com que outras pessoas tropecem também, pois por estarem nesse estado e nessa condição, ninguém sabe o que fazer com elas. Elas são sempre tão irritáveis e sensíveis e constantemente colocam outras pessoas em apuros. É o que ele coloca aqui. Eu achei extremamente adequado isso aqui para todo o contexto que a gente está falando. São pessoas extremamente difíceis, pessoas explosivas desse jeito. São pessoas extremamente difíceis, porque estão adoecidas por falta de luz do Evangelho no coração. Por incapacidade de amar as pessoas, não conseguem reter a ira no coração quando vão causar algum dano. Então, fica aqui essa palavra. Quais são, então, as características dos cristãos? Segundo, primeiro, não depende das circunstâncias, acidentes e acasos para amar. Essa tem que ser a nossa atitude diante das pessoas, principalmente dos que são da fé, dos irmãos. Não depender das circunstâncias. A gente precisa ter essa disposição e precisa ir semeando isso no coração e nos capacitando para isso. É algo que você vai desenvolvendo. Aqueles instantes que você, de repente, ficou chateado com alguém, em vez de você alimentar sentimento de ira, de vingança, alimentar aquela vontade de falar umas verdades e coisas desse tipo, você aquieta o coração. Eu vi uma vez um pregador falando que a ideia que ele deu foi de encher a boca de água, né? Mulheres quando brigam com o marido e marido quando briga com a mulher. Em vez de falar alguma coisa, enche a boca de água e deixa a água lá para poder não abrir a boca naquela hora. Quando a raiva passar, aí você engole a água e você fala. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Quer dizer, você vai se controlar nas horas que você for provocado, para que você possa, então, agir de forma correta. Tem o Evangelho como central em sua vida. Quer dizer, na hora que eu quero fazer alguma coisa que vai causar dano no outro, vem o Evangelho e diz para você, não faça. Não é assim que crente se comporta. Não é assim que um servo de Deus se comporta. Seja luz. E aí você vai freando essa ira. E a luz vai brilhando no seu alma, no seu coração. E as trevas vão se dissipando. Porque, do contrário, as trevas tomam conta. Terceira coisa que precisa ser feita. Por terem os olhos abertos, entendem a realidade do mundo espiritual e as implicações de serem do reino da luz. Entenda a realidade do mundo espiritual. Você está cercado por seres espirituais. E esses seres espirituais vão manipular pessoas para atacar você. Para fazer coisas e para falar coisas com você. Para provocar você. Então, com essa consciência de que você está no mundo espiritual, você precisa, e com essa percepção, você vai ter um comportamento diferente. Eu me lembro que quando eu me converti, vi uma vez o pastor, era o pastor Gildásio na época. O pastor Gildásio falou na igreja que quando você vai orar, provavelmente o diabo vai arrumar distração. E eu disse, eu vou ficar aqui percebendo isso para ver se acontece mesmo. Entrei no quarto para orar. Alguém bate na porta. Aí já dá aquela irritação, porque você fecha a porta, tem algum motivo para você fechar uma porta e entrar dentro do quarto, né? Não quer ser incomodado, então, mas aí bate na porta. Aí depois, vou começar a orar, uma zoada na porta do quarto, gente conversando alto na porta do quarto e vai. Aí eu comecei a perceber, em vez de arrumar confusão com as pessoas, comecei a repreender o espírito maligno que ficava usando as pessoas. Comecei a ter mais tranquilidade para fazer oração. Porque nós estamos no mundo espiritual. O mundo nosso não é, o controle não é dos homens. O controle são desses seres espirituais. O príncipe desse mundo é o espírito.
É o anjo caído. E nós precisamos, percebendo isso, precisamos lutar da forma correta. E o que nós encontramos aqui é justamente essa proposta dessa percepção. Se você é convertido, e se Deus abrir os seus olhos para que você enxergue o mundo, enxergue o reino, você não vai enxergar só o reino, você vai ter discernimento das coisas à sua volta. E vai conseguir perceber que existem seres espirituais por trás dessas perseguições, por trás dessas tribulações, que estão tentando usar essas coisas para atacar você. E é isso que nós precisamos entender. E é interessante porque você pode ver isso na vida de Jó. Lá no livro de Jó, não diz que Jó viu algum ser espiritual, mas o texto do início você já sabe quem era que estava por trás das dificuldades financeiras de Jó, das mortes que tiveram dentro da casa de Jó, das dificuldades que Jó enfrentou com saúde e tudo mais. Seres espirituais estavam por trás disso. Então, irmãos, o que nós estamos é num mundo onde a igreja precisa guerrear da forma certa. Então, dobre os joelhinhos na frente do Senhor e busque a providência de Deus, porque é assim que nós lutamos as nossas guerras. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, fala sobre isso, né? Sobre o fato de nossa luta não ser contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. A nossa luta prioritária é contra esses seres, e nós precisamos enfrentar de forma correta. Então, abrir o nosso entendimento, a nossa percepção, para que isso possa trazer às nossas vidas um comportamento mais adequado. Há algo neles que traz à tona o melhor dos outros. É outra característica do crente, ou melhor, do cidadão do céu, daquele que está na luz. É alguém que traz o melhor nas pessoas, desperta nas pessoas o que há de melhor nelas. E você vai observar isso em Jesus. Jesus andava por aí e prostitutas se chegavam a Jesus. E o que era que acontecia com essas mulheres? Ficava mais lasciva? Ficava? Não. Essas mulheres queriam mudar de vida. Jesus entrou na casa de publicanos e pecadores e essas pessoas sentiam vontade de mudar de vida, de mudar o comportamento. Por onde Jesus passava, essas pessoas iam sendo transformadas. Jesus despertava neles o que havia de melhor neles. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós vivemos o Evangelho, nós não servimos de pedra de tropeço para ninguém. Mas quando nós não vivemos, diz João aqui, serve de pedra de tropeço para si mesmo e para os outros. Então, nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus para resolver problemas, para consertar veredas, para atender a necessidades, e não para aumentar a confusão. Aí você chega num crente que vive nas trevas para pedir uma opinião sobre como resolver um problema doméstico. Você sai da casa dessa pessoa doido para bater no outro, porque vai instigando o outro, vai instigando a briga. Mas se você chegar em alguém cheio do Espírito Santo, a pessoa vai ter uma ideia boa para você resolver a situação. Então, é isso que nós precisamos entender. Você não foi chamado por Deus para instigar a ira no coração de ninguém, não foi chamado por Deus para motivar qualquer tipo de pecaminosidade no coração do outro. Você não é uma pedra de tropeço. Você é luz e você é a referência do reino de Deus que a pessoa tem. Então, haja como luz, aconselhe como luz, viva como luz, comporte-se como luz. E na hora das perseguições, comporte-se como luz. Do contrário, as trevas tomam a nossa vida. Há algo neles que traz, então, à tona o melhor nos outros. O testemunho de vida é uma apresentação prática do reino de Deus. É a nossa última lição. O testemunho de vida. Se você quer ver como é o reino de Deus, então tem que olhar para aquele que é luz, para que você possa ter uma referência do que é ser do reino de Deus. Não há desculpas para esconder, como eu disse no domingo pela manhã, não há maquiagens para esconder a verdade, não há uma capa evangélica, uma capa para esconder uma falta de espiritualidade em cima de uma capa de espiritualidade. Não há isso. O que há
é verdade do Evangelho sendo vivida. O que há é piedade sincera diante do Senhor. E é isso que nós precisamos apresentar diante de Deus. E é isso que a sociedade espera de nós. Que nós possamos nos comportar como luz, viver como luz e nos tornarmos sempre referência de espiritualidade para todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Que Deus, então, nos abençoe. Que a graça do Senhor nos capacite para vivermos o Evangelho como ele precisa ser vivido. Que nós nos tornemos cada vez mais pessoas que têm essa experiência de ver as trevas que estão no coração se dissipando intensamente, rapidamente, a cada dia.